A noite sobre Kursk, na Rússia, explodiu em um crescendo violento, uma visão que, sinceramente, desafia qualquer simples descrição militar. Uma imensa bola de fogo, um clarão demoníaco em tons de laranja e amarelo, rasgou a escuridão, subindo centenas de metros no ar. Não era uma explosão comum, era o fim cataclísmico de um depósito de munição avaliado em 800 milhões de dólares. A explosão enviou uma onda de choque que se espalhou pela paisagem, sacudindo janelas a quilômetros de distância e pintando as nuvens com uma luz aterrorizante e fugaz. Por um instante, o próprio solo pareceu tremer, como se estivesse em reverência ou em pânico diante do poder destrutivo liberado. Mas, antes desse clímax estrondoso, houve um momento de silêncio profundo e inquietante. Minutos antes do inferno, o pulso eletrônico da defesa regional simplesmente parou. O sofisticado radar de um sistema russo S-300, uma peça de hardware formidável e caríssima, projetada para ser o olho ininterrupto do Kremlin nos céus, ficou mudo. Não foi um bloqueio repleto de estática, foi um silenciamento cirúrgico. Esse silêncio abrupto era muito mais ameaçador do que qualquer ruído, sinalizando uma vulnerabilidade que logo seria explorada com precisão devastadora e marcando o início de uma operação meticulosamente planejada. Não se tratava de força bruta, mas de uma verdadeira aula de guerra assimétrica, conduzida pela Ucrânia. Era um balé complexo de engano, timing e criatividade tecnológica. O drama começou não com uma armada aérea massiva, mas com um sussurro, o zumbido baixo de pequenos, quase insignificantes drones cruzando a fronteira. Essas humildes máquinas eram o ato de abertura de uma sinfonia de destruição, desenhada para orquestrar a queda de um adversário muito mais forte, tecnologicamente superior e infinitamente mais caro. O silêncio do radar foi a primeira nota dessa peça cuidadosamente composta. A cena preparou o palco para um novo capítulo nos anais do conflito moderno. A coluna de fogo sobre Kursk foi mais do que um ataque bem-sucedido. Foi um símbolo. Representou o triunfo da engenhosidade sobre a força bruta, da tática inteligente sobre a tecnologia cara. Foi um lembrete claro de que, no campo de batalha do século XXI, a arma mais poderosa nem sempre é a maior ou a mais cara. Às vezes, é o plano silencioso e calculado que produz o golpe mais ensurdecedor, deixando para trás apenas um radar mudo e um céu tomado pelo fogo. A primeira fase do ousado plano ucraniano começou com uma estratégia aparentemente simples. Pouco depois da 1 da manhã, uma equipe operando a partir da região de Sumy, logo após a fronteira, lançou o que eles chamaram de enxame de ratos. Era um voo de 14 drones AQ-73, cada um verdadeiro exemplo de economia de campo de batalha, custando apenas $800 para ser produzido. Feitos de componentes plásticos básicos e peças impressas em 3 dimensões, eram o equivalente tecnológico de aviõezinhos de papel, quando comparados às sofisticadas defesas que deveriam desafiar. A missão deles não era destruir, mas enganar, voando baixo e devagar para provocar uma reação. Esses pequenos e discretos drones foram programados com um propósito único, quase suicida: servir de isca. Voando a uma altitude constante de 45 metros, avançaram em direção às posições russas, fortemente fortificadas em torno de Kursk. O trajeto baixo foi cuidadosamente calculado para ser alto o suficiente para ser detectado pelos radares russos, mas baixo o bastante para criar um alvo confuso e tentador. O objetivo era fazer a rede de defesa aérea russa se revelar, ativando seus sistemas de radar e expondo a localização exata de suas valiosas baterias de mísseis. Era um jogo de esconde-esconde eletrônico de altíssimo risco. A tática do enxame de ratos se inspirou em um manual escrito décadas antes.
era um eco moderno da lendária Operação Grilo Toupeira 19 da Força Aérea de Israel, que devastou as defesas sírias no Vale do Bekaa, no Líbano, em 1982. Naquela operação histórica, Israel usou drones de isca para enganar os sírios e fazê-los ativar seus radares, que foram então destruídos por mísseis anti-radiação. Os planejadores ucranianos estudaram a história, adaptando uma estratégia clássica para uma nova geração de guerra, provando que táticas eficazes são atemporais e podem ser poderosamente reaproveitadas. O sucesso dessa fase inicial era crucial para tudo o que viria a seguir. Os drones baratos de plástico atuaram como provocadores tecnológicos, uma bandeira vermelha tremulando diante de um touro furioso. Forçaram os operadores russos a ligar seus caríssimos sistemas S-300 para rastrear e engajar o que acreditavam ser uma ameaça iminente. Ao fazer isso, a poderosa rede de defesa russa assinou sem perceber sua própria sentença de morte, transmitindo sua localização exata para os pacientes caçadores ucranianos que ali aguardavam nas sombras digitais por esse exato sinal. O coração da operação ucraniana pulsava com pura e genuína engenhosidade. Diante de um inimigo com um vasto arsenal de armamentos avançados e produzidos em fábricas, engenheiros e técnicos ucranianos se tornaram mestres da improvisação. Suas oficinas, muitas vezes pouco mais do que garagens ou porões adaptados, viraram verdadeiros laboratórios de inovação, onde a necessidade era, de fato, a mãe da invenção. Eles não estavam apenas lutando uma guerra, estavam hackeando ela, usando componentes disponíveis no mercado e criatividade para criar sistemas de armas que seus adversários jamais poderiam antecipar, preenchendo lacunas críticas em suas próprias capacidades militares. Um dos exemplos mais notáveis desse estilo GarageBand foi a modificação de um antigo caça Su-27 da era soviética. Essa aeronave veterana, um produto da Guerra Fria, nunca foi projetada para se comunicar ou disparar mísseis ocidentais modernos. O desafio era integrar um sofisticado míssil americano, AGM-80 e 8 HARM, de alta velocidade e anti-radiação nesse avião antigo. Sem acesso aos códigos-fonte originais ou ao hardware proprietário, uma integração convencional seria impossível. A solução, no entanto, foi brilhantemente não convencional e surpreendentemente simples em sua essência. Os engenheiros ucranianos criaram uma gambiarra que ignorava totalmente a aviônica nativa do jato. Montaram um iPad comum diretamente no cockpit. Esse tablet, rodando um software personalizado, servia como ponte digital, um tradutor entre o piloto, o velho jato e o novo míssil. Ele processava os dados de mira e oferecia ao piloto uma interface simples e intuitiva. O toque final desse quebra-cabeça improvisado era um botão adaptado, ligado ao sistema, que o piloto apertava para lançar fisicamente o caríssimo míssil americano. Foi um triunfo do pragmatismo sobre a tradição. Essa fusão de tecnologias tão diferentes, um caça soviético, um míssil americano e um tablet comercial, resume perfeitamente o espírito da resistência ucraniana. Demonstrou uma incrível capacidade de adaptar e superar limitações tecnológicas com soluções criativas e de baixo custo. Enquanto a Rússia dependia da produção rígida e centralizada de seu gigantesco complexo militar industrial, a Ucrânia era ágil e oportunista. Seus engenheiros travavam sua própria guerra, uma guerra de ideias e soluções engenhosas, provando que um iPad bem posicionado pode ser tão poderoso quanto um console de armas dedicado, quando usado com criatividade suficiente. Todo o plano de ataque ucraniano foi estruturado como uma clássica tourada, uma dança mortal de provocação e precisão. Os drones baratos e zumbidores do enxame de ratos eram a capa do matador, a muleta, balançada de forma provocativa para atrair e enfurecer o touro. O objetivo era chamar a atenção da formidável rede de defesa aérea da Rússia,
uma fera composta por sofisticados sistemas de radar e letais mísseis superfície e ar. Ao apresentar uma ameaça óbvia, mas não crítica, os drones forçaram os operadores russos a reagir, a avançar e revelar sua postura defensiva, expondo suas vulnerabilidades no processo. Essa estratégia de provocar o inimigo é uma tradição militar antiga, mas a execução ucraniana foi uma verdadeira aula de guerra eletrônica. Eles não estavam apenas tentando distrair os russos, estavam manipulando-os. O plano se baseava em um entendimento profundo da doutrina russa e na resposta previsível, guiada por protocolos das equipes de defesa aérea. Os comandantes ucranianos sabiam que a aparição de múltiplos alvos voando baixo acionaria um conjunto específico de procedimentos, incluindo a ativação de radares de rastreamento e mira poderosos. Os drones eram a chave que destrancava a fortaleza eletrônica da Rússia. À medida que o enxame de ratos se aproximava, os operadores russos fizeram exatamente o que se esperava. As potentes antenas de radar do sistema S-300, os olhos do touro, começaram a vasculhar o céu, emitindo sinais eletromagnéticos intensos para travar nos drones que se aproximavam. Esse era o momento pelo qual os ucranianos esperavam. O ato de iluminar os drones transformou o emissor de radar em um farol brilhante no espectro eletromagnético. Era como se o touro, em sua fúria, tivesse anunciado sua posição exata e intenções para o matador à espera, já com a espada escondida. Essa provocação calculada preparou o terreno para o golpe final. Os drones, tendo cumprido seu papel como iscas, agora eram descartáveis. Seu valor não estava no dano que poderiam causar, mas na reação que conseguiam provocar. Eles conseguiram tirar o urso russo de sua caverna, forçando-o a revelar seus ativos mais sensíveis e valiosos. A capa foi agitada. O touro avançou, e agora, com o alvo claramente identificado e transmitindo sua localização, o palco estava pronto para o golpe rápido, preciso e letal que viria a seguir. O sucesso do ataque dependia, basicamente, da sincronização perfeita de múltiplos elementos distintos, antigos aviões soviéticos, novos mísseis ocidentais e um enxame de drones baratos, feitos sob medida. Orquestrar esse balé complexo exigia comunicação e timing impecáveis. O comandante da missão, posicionado em um posto de comando seguro, precisava, assim, de uma visão abrangente e em tempo real de todo o campo de batalha. Isso foi possível graças a um link de dados seguro e criptografado conectando drones pilotos, sistemas de mísseis e o comando central em uma única rede coesa, permitindo uma coordenação instantânea entre diferentes unidades e domínios. O piloto do caça Su-27 modificado tinha um papel especialmente desafiador. Ele era o elo vital, o elemento humano que conectava a estratégia digital ao ataque físico. Voando no escuro, ele não estava apenas esperando uma ordem, estava ativamente caçando um sinal. O alvo dele não era o radar S-300 em si, mas sim o poderoso sistema de guerra eletrônica projetado para protegê-lo, um Jammer Krasuka 4. O plano ucraniano, de forma bastante engenhosa, transformou esse sistema defensivo em um gatilho ofensivo. O piloto foi instruído a esperar até que o jammer russo atingisse sua potência máxima numa tentativa desesperada de cegar ameaças que se aproximavam. Esse momento de interferência máxima era o sinal. Para o míssil AGM-88 HARM, o forte sinal de interferência do Krasuka 4 era como um farol brilhando em meio a uma tempestade. O míssil foi projetado justamente para rastrear fontes de radiação de radiofrequência, e aquela transmissão no máximo era o alvo mais atraente possível. Quando o piloto viu os indicadores mostrando que o jammer estava em plena potência, ele soube que o radar S-300 também estava ativo e vulnerável. Então, ele apertou o botão improvisado no cockpit, lançando o míssil HARM em sua jornada de mão única até a fonte do sinal. O míssil cruzou o céu noturno seguindo as pistas eletrônicas deixadas pelas defesas russas.
Era, sem dúvida, um exemplo perfeito de como transformar a força do inimigo em uma fraqueza crítica. O próprio sistema criado para proteger o valioso S-300 acabou servindo de guia para a arma que iria destruí-lo. Essa tática engenhosa, que uniu hardware antigo à inteligência de campo de batalha mais moderna, garantiu que o primeiro golpe crítico da operação fosse certeiro, preciso e inegável, silenciando o olho das defesas russas e abrindo caminho para o evento principal. Com o radar russo S-300 neutralizado pelo míssil HARM perfeitamente direcionado, abriu-se uma janela crítica de oportunidade nos céus sobre Kursk. O escudo formidável que protegia a região desapareceu, deixando os alvos de alto valor abaixo, expostos e vulneráveis. Esse era o momento para o qual toda a operação vinha se preparando. Os drones de isca cumpriram seu papel, o Su-27 realizou seu ataque cirúrgico, e agora era a hora do evento principal. O golpe de nocaute que iria abalar o esforço de guerra russo na região. Voando em padrão de espera nas proximidades, outro veterano da Força Aérea Soviética, um bombardeiro Su-24M, aguardava seu sinal. Essa aeronave carregava uma carga muito mais pesada, um formidável míssil de cruzeiro, Storm Shadow de 1.360 quilos, uma arma sofisticada fornecida pelos aliados ocidentais da Ucrânia. O piloto e o oficial de sistemas de armas mantinham comunicação constante e segura com o centro de comando, olhos fixos nos instrumentos, esperando por uma única palavra código crítica que autorizaria a fase final do ataque. O alvo deles não era uma estação de radar, mas algo muito mais valioso. No momento exato, após a confirmação de que o S-300 estava fora do ar, a palavra código janela foi transmitida pelo canal criptografado. Essa palavra indicava que a janela defensiva estava aberta e o caminho até o alvo estava livre. Em resposta, a tripulação do Su-24M iniciou a sequência de lançamento. O poderoso míssil Storm Shadow, apelidado de Cobra para essa missão, se desprendeu da asa do bombardeiro e acionou seu motor, acelerando rumo às coordenadas pré-programadas. Seu alvo era um enorme depósito subterrâneo de munições, com 3 andares de profundidade, o verdadeiro coração do centro de suprimentos de Kursk. O Storm Shadow voou baixo, rente ao terreno, usando seus avançados sistemas de navegação para cruzar o espaço aéreo agora indefeso. Minutos depois, chegou ao destino com precisão impressionante. A ogiva dupla do míssil foi projetada exatamente para esse tipo de alvo. A primeira carga abriu um buraco no teto de concreto reforçado do bunker, e a segunda, maior, explodiu no interior. O resultado foi uma explosão colossal que iluminou o céu noturno, uma reação em cadeia que consumiu dezenas de milhares de projéteis de artilharia, mísseis Iskander e munições termobáricas em um único e devastador inferno. Para a Rússia, o nome Kursk está para sempre associado a um trauma nacional, um desastre militar que não aconteceu no campo de batalha, mas nas águas frias e escuras do Mar de Barents. Em agosto de 2000, o K-141 Kursk, um dos submarinos nucleares mais avançados da Marinha Russa, sofreu uma explosão interna catastrófica durante um exercício naval. O orgulho da Frota do Norte afundou até o fundo do mar, levando consigo seus 118 tripulantes. O incidente se tornou um símbolo marcante da decadência militar pós-soviética e da incompetência institucional. A resposta das autoridades russas e do recém-empossado presidente Vladimir Putin foi amplamente condenada como lenta, secreta e insensível. As tentativas iniciais de resgate foram prejudicadas por falhas técnicas e indecisão burocrática. Ofertas de assistência internacional foram inicialmente recusadas por orgulho nacional e pelo desejo de proteger segredos militares, desperdiçando horas e dias preciosos. Quando equipes estrangeiras finalmente receberam permissão para ajudar, já era tarde demais.
A tragédia do submarino Kursk foi uma história de falha de equipamento agravada por uma falha catastrófica de liderança. O recente ataque ucraniano à cidade de Kursk cria um eco histórico poderoso e irônico. Mais uma vez, um ativo militar russo tecnologicamente avançado e caro, dessa vez, uma rede de defesa aérea de 500 milhões de dólares, foi derrotado não por uma força superior, mas por uma sequência de falhas. Enquanto o submarino foi destruído por um torpedo defeituoso e uma estrutura de comando rígida, o sistema de defesa aérea foi superado por táticas engenhosas e pela incapacidade de se adaptar a uma ameaça não convencional. Ambos os desastres destacam uma fraqueza recorrente dentro do sistema militar russo. Esse contraste entre os dois desastres de Kursk é revelador. O incidente do submarino em 2000 expôs a fragilidade de equipamentos complexos e as consequências mortais de uma resposta lenta e hierárquica diante da crise. Já o fiasco da defesa aérea em 2026 revela uma vulnerabilidade nova diante de um novo tipo de guerra. Mostra como a dependência rígida em tecnologia cara e de ponta pode ser um passivo quando confrontada por um adversário ágil, criativo e adaptável. O fantasma do submarino afundado serve como um lembrete inquietante de que as fraquezas militares da Rússia não são novas. Elas apenas encontraram novas formas de se manifestar. À luz do novo dia, a verdadeira dimensão do sucesso ucraniano ficou evidente. O alvo principal, o gigantesco depósito de munições, foi totalmente aniquilado. Um único míssil Storm Shadow, bem direcionado, desencadeou uma reação em cadeia que destruiu cerca de 800 milhões de dólares em suprimentos militares russos vitais. A perda de dezenas de milhares de projéteis de artilharia e mísseis avançados representou um golpe logístico devastador, prejudicando gravemente a capacidade das forças russas no setor de realizar operações ofensivas por semanas, talvez até meses. A fumaça que subia da paisagem crivada de crateras era a prova da eficácia do ataque. O segundo feito, igualmente importante, foi a neutralização do sistema de defesa aérea S-300. O míssil AGM-88 HARM cumpriu seu papel com perfeição, silenciando o radar, que era o pilar de uma rede defensiva avaliada em aproximadamente 500 milhões de dólares. Embora o dano físico possa ter se limitado a um único veículo de radar, o impacto estratégico foi imenso. Criou-se uma lacuna significativa na cobertura aérea russa, um corredor de vulnerabilidade que poderia ser explorado em futuras operações. O alto custo de reposição de um sistema tão sofisticado significava que essa brecha não seria preenchida rapidamente. Quando se faz o balanço, o custo-benefício da operação é impressionante. A Ucrânia destruiu com sucesso mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em ativos militares russos de alto valor. E conseguiu isso arriscando apenas alguns aviões antigos da era soviética e usando uma combinação de mísseis ocidentais e drones próprios, incrivelmente baratos. Os 14 drones de isca, o enxame de ratos que iniciou tudo, custaram juntos pouco mais de 11 mil dólares. Essa disparidade incrível destaca o princípio central da guerra assimétrica: usar métodos de baixo custo para causar danos desproporcionalmente altos a um adversário mais poderoso. O ataque a Kursk foi muito mais que uma vitória tática. Foi uma vitória econômica e psicológica profunda. Demonstrou ao mundo, e principalmente ao Kremlin, que o enorme investimento russo em armamento caro e de alta tecnologia não é garantia de segurança. Um adversário armado de criatividade, adaptabilidade e alguns milhares de dólares em plástico impresso em 3D pode contornar e destruir sistemas que custam 100 mil vezes mais. Foi uma lição brutal sobre a nova economia da guerra, onde o preço de uma arma importa muito menos do que a inteligência com que ela é empregada. A cratera fumegante em Kursk e o sistema de radar silencioso e destruído são testemunhos poderosos de uma mudança fundamental na natureza da guerra moderna.
A era dos conflitos convencionais e simétricos em que a vitória era determinada simplesmente por quem tinha mais tanques, mais aviões ou mais soldados, está desaparecendo rapidamente. A operação ucraniana mostrou que o novo campo de batalha é um espaço fluido e dinâmico, onde engenhosidade, adaptação e informação são os verdadeiros multiplicadores de força. Força bruta e poder de fogo esmagador podem ser neutralizados por um plano inteligente e uma enganação bem executada. Esse ataque serve como uma lição crucial para planejadores militares e ministérios da defesa em todo o mundo. Ele ressalta a vulnerabilidade de sistemas de defesa caros e monolíticos diante de ameaças baratas, distribuídas e pouco convencionais. Uma rede de defesa aérea de US$ 1 bilhão, projetada para enfrentar jatos de alta performance e mísseis balísticos, foi superada e desmontada por uma estratégia que custou uma fração ínfima desse valor. Isso prova que, no século XXI, resiliência e adaptabilidade são atributos muito mais valiosos do que simples superioridade tecnológica. O futuro da defesa não está em construir muros mais altos, mas em criar sistemas mais inteligentes e flexíveis. O espírito de improvisação que marcou o esforço ucraniano, o iPad no cockpit, os drones impressos em 3D, o uso criativo de sinais inimigos, não é sinal de fraqueza ou desespero. Pelo contrário, é a marca de uma cultura militar ágil, descentralizada e capaz de inovar de baixo para cima. Isso contrasta fortemente com a estrutura rígida e centralizadora do comando militar russo, que frequentemente sufoca a criatividade e pune qualquer desvio da doutrina. A capacidade de hackear o campo de batalha é uma vantagem decisiva que não pode ser comprada nem produzida em massa. No fim das contas, a história do ataque a Kursk é a história de Davi e Golias recontada para a era digital. É a confirmação de que, no complexo jogo do conflito moderno, inteligência é a arma mais poderosa. A habilidade de entender os sistemas do inimigo, prever seu comportamento e virar suas próprias forças contra eles, pode superar desvantagens materiais enormes. À medida que a tecnologia evolui, a linha entre hardware e software, entre força física e informação, só vai se tornar mais tênue. A vitória pertencerá não aos mais fortes, mas aos mais inteligentes.